Gente, estou aqui para falar com vocês sobre o Terramix e o porquê é tão importante usar um suplemento, e mais do que isso, por que usar suplemento e por que o da Terra? Será que vocês imaginam o porquê a gente tem que usar o do Terra e por que usar suplemento, já que tem tantas opções aí no mercado? E eu quero falar um pouco sobre esse suplemento que é maravilhoso, e a partir de agora, todos os meus clientes vão ter essa informação e eu tenho certeza que eles vão colocar isso no LRP deles para fazer o consumo mensal. Bom, então, a gente já sabe da importância de ter o intestino limpo. Ótimo. A gente já sabe que os óleos essenciais dão um baita de um suporte para a gente em muitas condições da nossa saúde, mas, gente, óleo essencial não produz vitamina. Eles são vários compostos químicos que atuam no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, que neuroprotetor, né, regenerador celular, tudo isso, anti-inflamatório, analgésico, tudo isso os óleos essenciais são. Mas o nosso corpo precisa de uma vitamina, ele precisa de um combustível. E esse combustível ele é gasto diariamente. Então, diariamente, a gente é exposto a radicais livres. Diariamente, a gente precisa repor esse combustível. E a reposição só por meio de alimento, ela é muito difícil. E eu vou explicar um pouco para vocês o porquê que está cada vez mais difícil a gente fazer a nossa suplementação alimentar de forma só na comida. Por quê? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o nosso solo está cada vez mais pobre, gente. É impressionante como a adição de tantos agrotóxicos no nosso solo está matando os nutrientes que a gente precisa, né, os minerais e tudo que a gente precisa ter na nossa alimentação. Então, está cada vez mais baixa a quantidade de nutrientes que vem na nossa verdura, no nosso legume, na nossa fruta, sem contar que a maioria tem muito agrotóxico. Então, pensa nisso, né? A gente precisa repor essa necessidade e só com a alimentação a gente não consegue. E aí é justamente por isso que a gente precisa usar o suplemento. Porque eles, sim, de forma muito direta, vão direto ao ponto e vão falar, vão contribuir com toda... Eu acho que tem um microfone aberto ali. E vão contribuir com a nossa reposição diária. E aí, a gente precisa construir junto a ideia, tá, gente? Porque, assim, eu não quero vir aqui e falar, e aí vocês pensarem assim, poxa, você falou um monte de coisa, mas não, eu quero que você construa essa ideia e você tome a decisão de usar. Você não vai usar só porque eu estou recomendando. Você vai usar porque você vai entender e vai falar, é vital eu ter micronutrientes, esses micronutrientes que tem aqui no Terramix, no meu organismo. Vamos lá. É uma máquina perfeita o nosso corpo, gente. Ele funciona maravilhosamente bem. Ele foi feito para estar em movimento. Só que você entende que a gente precisa dar manutenção nisso, especialmente quando você vai ficando um pouco mais com mais idade e tudo. A tendência é isso tudo diminuindo. E aí tem a questão do solo, da alimentação, que eu já coloquei para vocês. Então, pensa num carro. Se você vai viajar, ou se você usa muito o carro, você não tem que trocar óleo, trocar pneu, mandar lavar, abastecer. Você precisa fazer tudo isso. Então, pensa, se você precisa manter o seu carro, que é uma máquina, gente, o nosso corpo também é uma máquina. E, na minha opinião, é um tempo sagrado que a gente tem que cuidar com muito amor. Então, a gente tem muita coisa acontecendo no nosso corpo ao mesmo tempo. São muitos sistemas trabalhando concomitante, tem a questão das células, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a alimentação, sim, é a nossa maior fonte de manutenção, mas a gente precisa entender que a gente precisa repor isso. E aí eu quero fazer duas perguntas. Eu não sei vocês, eu vou falar por mim. A resposta para os dois é não, mas vamos lá, escreve aí no chat. Você só come produto orgânico? Só produto orgânico na sua casa. Eu vou falar a verdade. Eu consumo quando posso, mais das vezes, se eu acho que eu compro. Mas, regra geral, não. Eu como muito frango, por exemplo. Essas proteínas, gente, tem muito hormônio. Um frango com 30 dias ele tá pronto. Ele era um pintico assim, virou um frangão e pronto. Tem hormônio. Então, assim, se a gente se alimenta de coisas que processado, embutido, maquiagem, gente, a gente pensa que não, mas maquiagem tem metais pesados, tem um monte de coisa que contamina o nosso corpo. Produtos de limpeza. Gente, se a gente pensar, a gente pira. Então, assim, o que a gente tem que fazer para não pirar? Usar as ferramentas adequadas para fazer com que o nosso corpo realmente se desenvolva da melhor maneira. E o que acontece? Uma inflamação silenciosa, gente. Quando a gente vai ver, a gente está todo inflamado. Por quê? Porque tem a ação dos radicais livres. Os radicais livres, eles são, assim, de uma maneira bem simples. Ele oxida
né? Acontece o estresse oxidativo da célula. E o que significa isso? É uma célula que está bem, sofre um ataque de um radical livre, e esse radical livre envelhece. Faz com que essa célula fique velha logo, mais rápida, é uma espécie de ferrugem. É como se você tivesse um ferrugem bem pequenininho ali, e ele vai crescendo, e quando você vê, você já está com a degeneração de células, você já está com a pele mais sofridinha, mas nada de pânico, tá? Eu não vim aqui para dar más notícias, pelo contrário, eu vim aqui para trazer boas notícias, porque é o seguinte, desde o dia que a gente nasce é um segredo. Desde o dia que a gente nasce, na primeira respiração, a gente já está envelhecendo, a gente já está sofrendo essa ação do radical livre, porque o próprio oxigênio causa isso. Então, você entende? A gente sofre ataque de todos os lados. E a gente precisa resolver isso. Como? Se cuidando. Calma, a gente vai resolver tudo isso daí. Então, por que a Doterra? Gente, eu amo a Doterra, não é segredo para ninguém. E no que diz respeito aos óleos essenciais, por exemplo, a gente trabalha com produto exclusivo. Não tem nenhuma empresa no planeta que tenha o óleo essencial na mesma altura da Doterra. Existem vários outros óleos essenciais, existem muitas empresas, mas igual a Doterra não. Sim, a gente trabalha com algo exclusivo. Então, se eu trabalho com algo exclusivo da melhor empresa, e todo canto que eu olho, tem uma pessoa que pode estar precisando usar os óleos essenciais. Então, você entende que, assim, é uma coisa muito grande e é lindo como a gente pode mudar a vida das pessoas dando essas informações. E com suplemento, gente, não é diferente, tá? A Doterra investiu em estudo e colocou dentro desse pote aqui tudo que tem de mais valioso para a nossa saúde. Ele é o suplemento. Eu fiz algumas pesquisas rápidas em relação a suplementos prescritos por nutricionistas. E, assim, em termos de quantidade do que tem e preço, a gente também continua ali no top da lista. Então, se você conhecer algum nutricionista, mostra o seu suplemento para você ver o quanto ele é incrível, porque ele é realmente ótimo. Vamos lá, eu quero apresentar as estrelas desse Terramix. E, assim, são algumas estrelas, eu não vou falar sobre todas, porque a gente tem, o nosso tempo não é ilimitado, né? E o Mário ainda precisa entrar, mas o que é importante a gente saber? Tem a cúrcuma, tem a romã, tem a casca de uva, tem o licopeno. Gente, tudo isso junto dá um boom dentro da gente, um boom benéfico que vocês não imaginam. Então, você lembra lá da questão do intestino, né? Tem que estar super regular. E aí, o que acontece? A cúrcuma é o maior benefício desse suplemento. Por quê? Porque ele melhora as nossas sinapses neurais. Ele, por exemplo, se a pessoa tem Alzheimer, pessoas com demência, ele ajuda a estacionar a cúrcuma, curcumina, na verdade, né, gente, que é um princípio ativo da cúrcuma. Pessoas com demência ou pessoas que precisam estar com a memória, ele é incrível para isso. Então, quando a pessoa está no nível avançado de Alzheimer, né, ela está com as condições neurais muito inflamadas, então ele é incrível para isso. Dor crônica, ferida, doença de pele, enfim, eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas coisas, porque assim, ó, ele tem uma ação antioxidante poderosíssima, anti-inflamatório para dores como artrite, artrose, é fundamental. Gente, eu tô com minhas mensagens aqui fechadas, tá? Qualquer coisa você me chama aqui no WhatsApp. Antiparasitário, né? É importantíssimo a gente tirar esses parasitas aí do nosso intestino para que tudo seja absorvido. Gente, ele é um hepatoprotetor, a curcumina. O que significa dizer isso? Ele protege o nosso fígado e, mais do que isso, ele ajuda a diminuir a gordura das vísceras e do fígado. Ele é um neuroprotetor, como eu disse. Então, assim, se você quer aliviar questões analgésicas, é comprovado. Tudo isso, gente, eu procurei estudos, eu procurei citação de cientistas para que a gente possa realmente não ficar numa informação solta aí, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui tem embasamento científico. Então, cicatrizar ferida, queimadura, dores severas no nervo ciático, articulações, artrite, artrose, ele é muito poderoso e ajuda muito na questão de pessoas que têm nos joelhos especialmente, questões de artrite, artrose, né, que tem aquela inflamação severa, ele ajuda muito, ajuda na questão da digestão. Então, é um suplemento que ele não vai só trazer nutriente, né? Ele vai trazer uma condição melhor das questões que não estão tão boas assim no seu corpo. Então, assim, você precisa se desintoxicar primeiro. Você vai se desintoxicando e você vai usando e você começa a perceber como
as outras coisas vão começar a funcionar melhor. Porque a curcumina, gente, ela ajuda na limpeza das vias. Ela trabalha em todos os nossos sistemas. Então, é incrível como ajuda a eliminar as toxinas no nosso corpo. Bem, eu preciso falar do licopeno, que, gente do céu, é maravilhoso. Ele é um antioxidante, mas é poderosíssimo. Porque ele é 2 vezes mais eficaz que o beta-caroteno, que é um outro tipo de antioxidante. Então, por exemplo, ele é muito mais rápido e mais eficaz. Então, quando você ingere, ele é mais rápido e mais eficaz do que o beta-caroteno. O que é o licopeno, gente? Ele é responsável pelaquela cor alaranjada das frutas, vermelha. Então, por exemplo, frutas ou qualquer outro tipo de alimento aí que seja vermelho, alaranjado igual a toranja, o mamão, a melancia, né? São alguns dos alimentos que você pode usar para ter o benefício aí do licopeno. Gente, o licopeno ele é incrível para câncer de próstata. Vocês acreditam que, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia de próstata, os médicos prescrevem que uma pessoa fique 2 a 3 semanas antes da cirurgia fazendo uso do licopeno para evitar que tenha proliferação de células cancerígenas. Gente, não é lindo isso? Eu amo isso, porque é incrível como a gente tem as coisas à nossa disposição. Às vezes falta um pouco de informação, mas agora que a gente tem, né, tem a obrigação de colocar tudo isso em prática e de difundir essa informação para o maior número de pessoas. A questão do anti-envelhecimento, gente, a mulherada pira. Por quê? Mulherada e os homens também, né? Porque todo mundo quer estar com a pele bonita. E eu sempre falo, adianta você estar com a pele lisinha, esticadinha, mas por dentro, né? Não pode. Então, vamos tratar de dentro para fora, porque vai acabar refletindo também. Então, por exemplo, quando você faz a ingestão do licopeno, ele se transforma em vitamina A ou retinol. Então, o retinol ele é muito usado na estética para melhorar a questão da pele, né? Então, ele ajuda muito na regeneração da pele, produção de colágeno, melatonina. Então, a saúde da pele em geral é beneficiada com o uso do licopeno. Gente, eu nunca vi tanta gente reclamando de perda de cabelo. A perda de cabelo não está afetando só homens, mas homens e mulheres. E o licopeno, o que ele faz? Ele não só promove, ele diminui a queda, como ele promove o crescimento. Olha que louco, é incrível. Então, assim, tá perdendo, vai usar. E se você não estiver perdendo, mas está com um crescimento muito lento, tal, ele vai te ajudar muito nessa questão do couro cabeludo. Então, essa ingestão diária vai fazer com que você melhore bastante aí a questão da queda de cabelo e do crescimento também. Gente, doenças cardíacas. Por que o licopeno é super interessante? Porque, pensa bem, o nosso sangue, se ele tiver com colesterol, né, a chance da gente entupir as nossas artérias, as nossas veias é enorme. E o licopeno faz justamente isso. Ele ajuda a impedir a oxidação daquele colesterol ruim lá, o LDL. Então, o fato de você inibir a oxidação desse colesterol faz com que as suas artérias não se entupam. Quero falar um pouco da uva em pó. A uva em pó eu achei muito interessante porque, assim, às vezes as pessoas falam, vamos tomar um cálice de vinho, um suco de vinho, vamos chupar umas uvas, tal. Quando você faz desse jeito, você ingere uma quantidade, não ingere a quantidade adequada e mais do que isso, calorias. E aqui não. Aqui ele está na quantidade certa, com baixíssima caloria. Então, é um antioxidante poderosíssimo. Ele é de 30 a 50 vezes mais eficiente no combate, por exemplo, a doenças do que a vitamina C e E. Então, vitamina C e E inibem muitas doenças, mas ele é entre 30 e 50 vezes mais potente, mais poderoso, a uva em pó. Eu achei ótima essa informação e queria compartilhá-la com vocês. E aí acontece o seguinte, algumas células, elas têm um envelhecimento prematuro. É como se fosse a deterioração, aquele ferrugem que eu falei lá no começo, é como se esse ferrugem andasse acelerado. E ela faz exatamente isso, ela diminui esse processo aí de oxidação, né, das células e da atividade dos radicais livres. Bem, a uva também ajuda no sistema cardiovascular, ela também ajuda, tem alguns estudos já que falam sobre visão, né, a uva em pó, ela pode ajudar na melhora da visão, da questão cognitiva e também a questão de pele, gente, é muito, muito legal, baixo teor, como eu disse. E aí, uma outra coisa aqui que eu notei, gente, quando a gente ingere a uva em pó, olha que legal, ela fica entre 2 e 3 dias no nosso organismo. É incrível, né? Como o nosso organismo tem essa sabedoria de usar e otimizar da melhor maneira as coisas que a gente precisa usar, né? A romã
prevenir câncer, prevenir Alzheimer. A diferença da romã é que aquele lá atrás, a semente de uva, ela diminui o colesterol ruim, né? E aqui não. Ela aumenta o nível do colesterol bom. Vocês entendem que está tudo harmonicamente disposto para que a gente faça uso da melhor maneira possível desse material, desse produto incrível que está à nossa disposição? E lá no final eu quero saber quem que está convencido, não, porque eu não estou aqui para convencer ninguém, mas convencido no sentido de que, sim, eu tenho as informações necessárias para formar o meu pensamento e realmente mudar de opinião, tá bom? Uma outra coisa, ele ajuda muito na questão da glicemia. Então, é uma fruta que, a romã, e não é uma fruta fácil da gente ter acesso, né, gente? A romã não é todo mundo que tem, e até para você ter o acesso na quantidade necessária, realmente não é uma tarefa fácil. E aí eu quero falar sobre só o mirtilo, que é uma outra fruta que me despertou muito. Eu amo mirtilo, porque é uma frutinha bem azedinha, assim, mas ela também tem um potencial incrível de diminuir a aparição de doenças cardiovasculares. Protege o fígado. Gente, nunca vi tanta gente com problema no fígado. Por quê? Porque são pessoas que estão cada vez mais estressadas, guardando muitas coisas aí e tá desopilando aí tudo no fígado. Então, ter ferramentas que vão nos ajudar na questão do fígado é fundamental, é super importante. É também uma fruta de uma caloria bem baixinha. Ela ajuda na pressão arterial, a questão cognitiva também ajuda bastante. Então, é um óleo, na questão do fígado, como eu tinha falado, ele também tem uma questão aí de reduzir a gordura, tá, gente? Eu quero falar de um ponto polêmico agora. Por quê? Quando eu olhei no rótulo e fui mostrar para uma amiga, nutricionista, ela falou, Cláudia, mas tem maltodextrina. Eu falei, tá, e o que significa isso? Me explica, para eu poder explicar para as pessoas, porque se alguém te perguntar isso, você vai ter a resposta coerente, né, para aquela situação. O que é a maltodextrina? Ela é um tipo de açúcar, por isso que ela é mal vista. Mas olha só, gente, a gente não usa óleo de coco como carreador para os óleos essenciais? Então, a gente precisa dela para que ela possa levar esses micronutrientes. Então, e o que acontece? Eu vou mostrar depois a questão da dose para vocês, mas a cada dose que você toma, tem 6% de caloria. Aí eu faço a outra pergunta. Pense bem. Um tanto benefício que essa maltodextrina está levando todos esses componentes para o nosso corpo. Eu acho que 6 calorias, gente, é um efeito, é algo que, assim, não vou levar em consideração, porque 6 calorias, gente, não é nada. E o custo-benefício, na minha humilde opinião, é muito mais interessante do que a questão das 6 calorias. E ele também tem um pouco de adoçante, mas qual é o adoçante que tem aqui? A estévia, que também a estévia é amplamente utilizada e recomendada por nutricionistas, então não temos problema com relação a isso. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o sabor. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com o sabor, né? E aí, quando me falaram que tinha a cúrcuma, eu fiquei pensando, será que isso é muito forte? Será que isso é palatável, né? Será que tem um gosto bom na boca? Bem, gente, é um gosto muito bom. Ele lembra, claro que não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Eu fiquei tentando achar é uma espécie de refresco, sabe? Você coloca assim no copo, tomei um agora. Você coloca no copo e ele tem aquele sabor refrescante de manga e laranja. Mas eu tenho feito o seguinte, hoje eu coloquei gengibre, porque o gengibre, ele potencializa o efeito da curcumina, né? Então, é super importante a gente usar de vez em quando o gengibre. Uma gotinha, não ficou um sabor bem gostoso. Lá no finzinho eu senti o gosto do gengibre. Você pode pôr o lemon, porque, por exemplo, se você quer ajudar na liberação aí de gordura do fígado, bota uma gotinha de lemon, você não ia tomar mais pra frente, não ia tomar mais água. Então, coloca uma gotinha de algum óleo que você seja conveniente agregar ao valor do seu suplemento. Gente, quero passar umas diquinhas de uso, que é assim, ó. Olha o tamanho desse cup. Aqui tem 1 grama. Você precisa colocar 2 desse. Ai, meu Deus, caiu. Ó, precisa colocar 2 desse em 300 ml de água. Eu coloco um pouquinho menos de água, porque eu acho que eu gosto mais forte o gosto. Aí eu coloquei aqui assim de água, mexi, pinguei uma gotinha de gengibre, aí pode ser gengibre, pode ser limão, o óleo que você achar melhor. E olha o que é legal desse suplemento. Aqui tem 30 porções, ou seja, tem 60 doses, mas como você tem que usar 2 medidinhas dessa para dar os 2 gramas, dá para 30 dias.
Então, eu conheço pessoas, conversando com algumas pessoas, eu faço regular certinho durante a semana. Sábado e domingo, talvez eu vou enfiar o pé na jaca aqui, ali e tal, não sei o quê. Aí, mas segunda volta de novo, por quê? Porque a gente precisa fazer hoje, amanhã, depois, a gente precisa ter esse hábito do uso diário, tá? Então, ele dá para 30 dias, 2 medidores e vai estar com sua dose diária aí de suplemento. Gente, eu passei do meu tempo, eu falei mais do que eu gostaria. Eu quero me despedir de vocês aqui, falar que é um suplemento para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso uso diário. Esqueci de falar uma dica aqui do seguinte: deixa ele do lado do filtro de água. Essas coisas, gente, a gente precisa deixar num lugar onde a gente tem acesso. A gente não pode pôr dentro do armário, a gente não pode pôr lá no fundo do... Não, é em cima do filtro, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.